Bom dia na paz do Senhor, graças a Deus, uma semana de bênção, de paz, de vitória, nesse primeiro dia da semana, dia 22 de outubro de 2023, lição de número 4, graças a Deus. Última aula, nós vimos missões transculturais, mas no Antigo Testamento. Hoje, nós vamos ver então as missões transculturais no Novo Testamento. Então, exemplos que nós fizemos, a nossa reflexão que fizemos aqui sobre o Antigo Testamento, hoje o foco, o enfoque, o objeto principal será no Novo Testamento, na Nova Aliança. Então, o tema é esse, missões transculturais no Novo Testamento. O irmão do som aí, ó, não está passando os slides. Você arruma aí para mim? Agora passou, né? Que benção. Não está. Acho que é ele que está passando lá, porque aqui não está passando nada. Não acho que é a pilha, irmão. É o mau contato, né? Muito bem, obrigado, meu irmão. Já está tudo ok. Bom, o texto áureo dessa lição é o que nós chamamos de versículo espinhal, a estrutura teológica do cristianismo. Esse versículo é a marca registrada da fé cristã. O judaísmo também tem o seu texto áureo. A religião do Antigo Testamento, que é o judaísmo, se baseia em Deuteronômio 6,4, que fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. O Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. É o texto áureo do judaísmo, ou seja, a unidade de Deus. A unicidade de Deus na percepção judaica, embora o Echad de Deuteronômio 6,4 não é uma unidade absoluta, é uma unidade plural, que não é bem comum na língua portuguesa. Em português, um é um e acabou, né? Mas é aquela unidade do Salmo 133 que aparece a mesma palavra. Rine ma'atof umanaim. Eis ou ó, com bom e com suave, que os irmãos sejam um só, sejam um. Echad, é a mesma palavra do Echad de Deuteronômio 6,4. Quer dizer, se são várias pessoas, como que pode ser um? Mas é a unidade plural, são várias pessoas que formam um corpo. Então, assim também Deus é o único Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o texto áureo do judaísmo, Deuteronômio 6,4. E do cristianismo, a nova aliança se baseia nesse texto áureo aí. E eu vou ler primeiro como está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então esse é o texto. Agora, de maneira parafraseada, para ficar bem clarinho para nós aqui nessa manhã. Porque o Pai amou você que entrou aqui nesse dia 22 de outubro de 2023, de uma maneira tão ímpar, tão sui generis, tão especial, ao ponto de dar o que ele tinha de melhor. Porque quem ama, compartilha. Quem ama, compartilha altruisticamente. E ele deu o seu Filho, não simplesmente como nós tiramos a palavrinha unigênito, é uma palavrinha que nós copiamos do latim, unigenitum, que pode ser interpretado como único gerado. Eu prefiro a palavra grega, no qual ele foi escrito, monogenes, mono, um, genes, gen, da onde vem a palavra moderna genética. Jesus é o único que tem o DNA do Pai. É por isso que essa igreja adora o Senhor Jesus, porque Jesus é Deus de Deus, palavra da palavra, vida da vida, luz da luz. É o único da essência do Pai, é o único da espécie do Pai. É isso que quer dizer unigênito, não é simplesmente o único gerado, hein? Para que todo aquele
você, que exercemos a fé no sacrifício expiatório do Calvário, eu e você que confessamos que Jesus Cristo é o Senhor, não pereça, mas tenha vida eterna. Amém, irmãos? Então, esse é o nosso texto áureo, texto abençoado, né? Verdade prática, natureza missionária de Deus pode ser vista ao fazer do seu único filho, o único da sua espécie, o primeiro missionário, né? O grande missionário. E a igreja então continua sendo a portadora das boas novas. A igreja é um mistério de Deus, estava escondido no propósito, na presciência de Deus, e Deus revelou isso ao apóstolo Paulo. Fica claro isso em Efésios. A igreja é o mistério de Deus, que recebeu então a sublime oportunidade de ser portador de palavras de vida, que o apóstolo Pedro diz que os anjos bem quiseram fazer isso. Os anjos queriam ser pregador, mas não vai ser nunca. Eles não têm a experiência que nós temos de arrependimento, aceitar Jesus, eles não têm, então não pode. Você não pode pregar. Coube a nós, homens, sermos os portadores da palavra da fé. Isso, então, foi dado à igreja. Eu e você que fazemos parte da igreja, é a sublime tarefa de compartilhar. Agora, compartilhar é evangelho, irmão. Porque tem gente aí que é muito difícil para ele pregar, porque ele confunde tudo. Ao invés de pregar Jesus, fica pregando a denominação dele, ou dela. Aí, com razão, sofre. Tem que pregar o evangelho, poder de Deus, o nome poderoso de Jesus, o sacrifício de Jesus. Agora vem querer impor preceitos e costumes religiosos, aí é só dor de cabeça. Então, a sublime mensagem é pregar a palavra que liberta, a palavra de Deus, a essência, que é o que o Senhor Jesus pediu para nós levarmos, pregar o evangelho a toda criatura. Então, eu falei evangelho. Não é uma cartilha religiosa, né? Leitura bíblica em classe. Profeta Isaías, que é o profeta messiânico, capítulo 61, versículos 1 e 2. E depois o Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículos 17 até o 20. E eu quero então convidar os irmãos que estão presentes para reverentemente se colocarem em pé, e vamos ler todos juntos. Leia alto, não tenha medo de ler, irmãozinho. Você aí que está na sua casa, no conforto do seu lar, ou no seu trabalho, ou em trânsito, leia também. Aí está exposto na sua tela, profeta Isaías, capítulo 61, versículos 1 e 2. Inicia dizendo: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Lucas capítulo 4, versículos 17 a 20. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e, quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Amém, irmãos? Oremos. Pai Santo, com ações de graças,
te louvamos uma vez mais, no nome do teu único Filho, Jesus Cristo nosso Senhor. Te louvamos pela leitura da palavra profética, que se cumpriu na vida do Senhor Jesus. Te adoramos, pedimos as tuas bênçãos sobre cada aluno, suas respectivas famílias, sobre os teus filhos que acompanham de maneira remota. Que a tua boa mão, que a tua graça, que a tua misericórdia impacta, possa atuar, possa operar na vida de cada pessoa. Assim nós te agradecemos nesse primeiro dia da semana, com ações de graças. Amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Bom, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, que eu já fiz um preâmbulo dele, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Bom, o contexto do Evangelho de João, ou melhor, o contexto do nosso texto áureo, está no Evangelho de João, capítulo 3, entre os versículos 1 a 21. Qual é o contexto desse texto áureo? É o Senhor Jesus pregando ou instruindo um príncipe judeu, chamado Nicodemos. Ele, incrivelmente, ele é fariseu, né? Mas com esse nome eu achava que ele tinha mais possibilidade de ser saduceu. Por quê? Porque esse é um nome grego, e normalmente os fariseus davam nomes judaicos para os seus filhos. São os saduceus que tinham o costume de acolher a cultura grega e dar nomes gregos para os filhos. É possível que o Nicodemos fosse saduceu e depois mudou para o grupo dos fariseus? É possível, porque esse é um nome muito grego para o nosso gosto, né? Nika, ou Nike, do tênis aí, Nike. Nikos, vitória. Demos, povo. Povo, vitória do povo. Seria essa a ideia desse nome grego aí. Nikos, ou Nika, vitória, do grego. Bom, irmão, por falar em grego, nós vamos ter um curso de alfabetização na língua grega aqui, janeiro e fevereiro. Professor Antônio, parece que eu vi o professor Antônio aí. Será que ele está aí? Acho que ele só deu uma passadinha aqui, que ele ainda está em recuperação. Professor Antônio Reis vai dar aula no mês de janeiro e no mês de fevereiro de alfabetização na língua grega. Então, se você gosta disso, aproveita. Não é só uma questão religiosa, mas uma questão cultural também. Faça a sua inscrição na escola teológica. Haverá uma turma de segunda-feira, das 19h30, se não me engano, às 21h30, uma turma de quarta-feira, mesmo horário, e uma turma aos sábados, acho que das 13 às 14h30. O nosso irmão aqui já segurou a sua vaga, né, irmão? Graças a Deus, né? Então, assegura a sua vaga se você tem. Olha só que bacana, né? Eu peguei um nome ali, ó, Nicodemos, e já deu para entender o significado. Então é uma alfabetização da língua grega. Senão você vai fazer que nem aquele irmãozinho dessas igrejas que não gosta de estudar a Bíblia, e veio com os dois pés no meu peito, falando que a Bíblia não é para ser lida, mas é para ser obedecida. E eu perguntei para ele, mas como você vai obedecer se você não lê? Aí já deu um nó na cabeça dele, né? Aí ele falou, importante que Jesus é o alfa e ômega. Eu falei, sim, e o que significa alfa e ômega? A alfa é a marca de um relógio, e o ômega de um carro antigo. Eu falei, meu Deus, então Jesus é um relógio e um carro? Eu falei, essa é a falta de cultura bíblica. São letras gregas. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego, ômega é a última. E ali o próprio versículo diz, eu sou o primeiro e o último. O pior é que o próprio versículo dizia isso. Mas é aquela cabeça tacanha, né? Que acha que a Bíblia não é para ser lida, mas ser obedecida, mas não conhece o conteúdo da Bíblia para poder obedecer. Ou gosta de dizer que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Só que a letra que a Bíblia fala é a lei de Moisés que mata. E o Espírito é o momento da graça, a palavra de Jesus. Não tem nada a ver com isso
Até porque eu nunca vi a letra matar ninguém. Você já viu alguém que estava lendo e morreu? Eu vi o filme O Nome da Rosa. Quem já assistiu? Os irmãos não assistem televisão, desculpa. Mas tem um filme chamado O Nome da Rosa. Ali o monge toca na boca e vai mexer na página e a tinta é envenenada. A letra literalmente matou ele. Tirando esse caso, pode ler à vontade, porque não tem letra que mata ninguém. Pelo contrário, né? A Bíblia incentiva a gente a ler. João incentiva a gente a ler o livro de Apocalipse. Ele diz: bem-aventurado quem lê e guarda a palavra dessa profecia. Olha que coisa linda. Bom, então vamos voltar para Nicodemos, né? Então, o que ocorre, o contexto de João 3,16 está no diálogo do Senhor Jesus para o Nicodemos. Eu gosto desse diálogo. Por quê? Porque o Nicodemos, ele é um homem importante na comunidade judaica, ele é um príncipe, portanto, ele não pegaria muito bem se ele fosse, durante o dia, na frente de todo mundo, conversar com Jesus. Não pegaria bem. Então, ele foi num momento mais discreto, né, ao anoitecer, escondidinho, todo cuidadoso, e elogiou Jesus. Pensa num homem bom, é o Nicodemos. Um homem religioso sincero, é o Nicodemos. Sinceramente, Nicodemos. Ele foi lá e falou, elogiou Jesus: bom mestre, pelo que o senhor faz, só que não foi durante o dia, né? Está elogiando. Tem gente que é assim, gosta de elogiar Jesus, mas não na frente de todo mundo, né? Com discrição. Lógico, ele está com medo da comunidade judaica. Eu entendo Nicodemos, irmão. E aí ele elogia Jesus. Claro que Jesus é extremamente gentil, educado, mas eu consigo interpretar o que ocorreu ali. A hora que ele fala: bom mestre, o que devo fazer? E tanta coisa, tu és, né, pelas obras que tu fazes. Elogia Jesus. Jesus fala: Nicodemos, não vem disfarçando não, você tem que nascer de novo. Glória a Deus, né? Claro que não foi bem assim que Jesus disse, mas Jesus falou: você tem que nascer de novo. Então não basta a sua religiosidade, não basta o seu senso de justiça, não basta a sua crença sincera, porque você pode estar sinceramente errado. Você pode ser sincero na sua crença, mas a sua crença está equivocada. É necessário nascer de novo. Novo nascimento. Não adianta ser religioso, não adianta nada disso. Precisa nascer de novo. E o que dá o nascimento? É o batismo, irmão? Não, Jesus não está falando de batismo. Quando ele fala da água e do Espírito, ele está falando da palavra que purifica o nosso coração. Ele está falando do Espírito Santo que nos convence do pecado. Não tem nada a ver com batismo ali, irmão. Jesus está falando da água que limpa, da palavra que liberta. E foi essa palavra que ele falou, porque o que muda, novo nascimento, se dá não pelo batismo. Batismo é para quem já é salvo, irmão. O novo nascimento se dá pelo impacto da palavra de Deus, que santifica a nossa alma, pelo impacto do poder convencedor do Espírito Santo, que é Senhor e guia da igreja. O Espírito Santo é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então é a operação da água e do Espírito, é palavra e o Espírito Santo. Não tem a ver com batismo aqui nesse texto de Nicodemos. Bom, então esse é o nosso contexto do nosso versículo. Por que Deus amou? Esse é o porquê resposta, não é o porquê pergunta. Porquê pergunta é separado. Por quê? Separado. Eu sei que tem irmão que mistura tudo, né? Mas tem que separar, senão fica errado. Por quê? Aí é interrogação, é pergunta. Mas esse é o porquê resposta. Por quê? Por quê? Né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. A existência de Deus aqui, ele já parte de um princípio. Isso que é bonito na Bíblia. A Bíblia não inicia dizendo: viu, você tem que acreditar que Deus existe. Não. A Bíblia não inicia querendo provar a existência de Deus. Não. A Bíblia inicia com a seguinte premissa: Deus existe, por isso Ele cria. Então já inicia: no princípio criou Deus os céus e a terra. Assim também a ideia aí na resposta: porque Deus amou o mundo. Ela não vai explicar aqui, mas que Deus? Não, não é isso. A existência de Deus não é um assunto que a Bíblia tenta provar, mas em todas as suas páginas ela apresenta isso como um fato, como uma verdade absoluta. Irmão, mas eu não acredito. E daí? Não vai mudar nada.
Deus continua existindo independentemente do que você pensa, porque Ele é independentemente da nossa percepção maculada pelo pecado. Então o ensino do Novo Testamento acerca de Deus sugere que Ele é um Deus pessoal, porque Ele gera o Filho. Então trata-se de um Deus pessoal e não simplesmente uma força cósmica, ou como diz os grupos heterogênicos, o Espírito Santo é uma força ativa. Que força ativa, irmão? É uma pessoa, ele tem ciúmes, ele reage, ele envia missionário, ele convence o homem. Jesus antes de ir falou, eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar um outro. Só pode ser um outro da natureza dele, né, irmão? Só faltava ele, viu? Irmãos, eu não vou poder dar aula hoje, eu preciso sair agora, mas vai vir um outro. Aí eu vou embora, não aparece ninguém aqui, eu vim com a maior cara de peró, eu falei, vocês não viram a força ativa? Eu mandei sim, vocês não viram? Para, né, irmão? Força ativa é coisa inanimada, vento é coisa inanimada. Você consegue magoar um vento? Como que você magoa uma força inanimada? Impossível. Agora você magoa se for pessoa. Só pessoa que tem sentimento, raciocínio. Então o Espírito Santo é uma pessoa, e a Bíblia diz, não entristeçais o Espírito Santo, no qual foste selado para o dia da redenção. Efésios. Então veja só a sensibilidade da pessoa do Espírito Santo. Então, a Bíblia já sugestiona no capítulo 3, versículo 16, que Deus aí, a palavra Deus na Bíblia, ela é uma palavra polissêmica. Tudo depende do contexto. Nesse caso, 3,16, a palavra Deus, ela se refere a quem? Ao Pai. Porque está falando que enviou seu Filho. Quem enviou seu Filho foi o Pai. Então, aí eu percebo que nesse caso, especificamente, é o Pai. Eu vou dar um outro exemplo. Se você ler 1 João 5, a primeira epístola de João, capítulo 5, se não me engano, versículo 21, deixa eu só confirmar para ver se é isso mesmo. 1 João 5, 21, ele diz o seguinte, 20. 1 João capítulo 5, versículo 20, diz assim, e sabemos que o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e o que é verdadeiro estamos, isto é, no seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. A quem se refere a palavra Deus aqui? Ao Filho, está falando do Filho. Aí, 1 João 5,20. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então, o verdadeiro Deus aqui se refere ao Filho. O Filho é o verdadeiro Deus. Então, a palavra Deus é uma polissêmica, porque nesse caso não se refere ao Pai, nem ao Espírito Santo, que está se referindo ao Filho, especificamente. Como João 3,16 está se referindo ao Pai, que deu o seu Filho. Agora, olha aí na sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Aliás, capítulo 7 não, vamos pegar aqui, capítulo 7 é o discurso de Estevão. Capítulo 5, versículo 3, disse então Pedro a Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo? Para quem que Ananias está mentindo? Para o Espírito Santo, está aqui, para que mentisse ao Espírito Santo, e retivesses parte do preço da herança. Agora o versículo 4, guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava em teu poder? Porque formasse esse desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Mas ele mentiu para o Espírito Santo. Então aqui o Espírito Santo é chamado de Deus. Por isso que eu disse que a palavra Deus é polissêmica. Você tem que saber o contexto. Nesse caso, a palavra Deus está para a pessoa do Espírito Santo. Em 1 João 5,20, a palavra Deus está para a pessoa do Filho.
Em João 3,16, a palavra Deus está se referindo ao Pai. Tudo vai depender então do contexto. Então o ensino do Novo Testamento acerca de Deus sugestiona ou sugere que Ele é um ser pessoal e não alguma força cósmica, e que Ele é a base, a origem da bondade, da inteligência, da vida. Deus é o possuidor da vida. Então não podemos, na nossa mente maculada pelo pecado, descrever Deus, o grau de perfeição que Ele tem. Não dá, a gente tem dificuldade. Como que eu consigo descobrir? O que está revelado na Bíblia. Então a Bíblia está falando que Deus... irmão, mas não é bem assim. Não. Essa é a sua opinião. Eu fico com o que a Bíblia diz. Essa é a diferença nossa da Assembleia de Deus, que somos cristãos evangélicos bíblicos pentecostais, de outros grupos. Nós vamos pagar o preço para acolher o que está escrito na Bíblia. Essa é a diferença. Porque tem um monte de gente aí que embalou Deus. Fica bonitinho a religião dele. Parece que tem lógica, mas é humano. É invencionista humana. Tem que deturpar o versículo. Nós não, irmão, está escrito assim, nós cremos assim. É a irmãzinha que está lá no dentista, com a boca inchada, coitadinha, doendo que só vendo. E o dentista vai brincar com ela, porque, afinal de contas, viu que ela era evangélica. Falou: ô irmã, a senhora acha mesmo que o grande peixe engoliu Jonas? Ela olhou para ele e falou assim: doutor, com a dor que eu estou e café que eu tenho, se a Bíblia dissesse que Jonas tinha engolido o peixe, eu cria também. Fé é algo extraordinário. A gente crê porque a Bíblia fala, irmão. Tem coisas que é difícil eu entender. Por exemplo, você consegue imaginar pão caindo do céu? É o maná, mas eu creio que pão caía do céu. Você consegue entender que um homem com 100 anos, Abraão, e a sua esposa com 90, Sara, tiveram um bebezinho? Vai aí no Maternidade de Campinas para ver se você encontra um casalzinho com 100 anos e a mulherzinha com 90. Não existe. É milagre, né? A gente crê, irmão, é fé. O mar se abrir não é um ato de fé? Então, irmão, claro que eu não vou compreender a grandiosidade de Deus. Eu sei que a Bíblia fala que existe um único Deus. Essa é a base, a premissa importante do monoteísmo. Nós cremos no único Deus. Mas a Bíblia fala que o Pai é Deus, que o Filho é Deus e que o Espírito Santo é Deus. Como existe um único Deus eternamente subsistente em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Então eu não quero criar nada, eu aceito o que a Bíblia diz, irmão. Agora tem gente que quer usar a razão maculada pelo pecado para tentar definir a doutrina de Deus. Com razão sofrerá, porque a nossa mente não tem condição senão o que está revelado. Uma parte da significação da vida e, na realidade, o propósito central da existência da Bíblia é sobre Deus, né? Nós vamos crescendo lendo a Bíblia, vai crescendo o nosso conhecimento sobre Deus. Em seguida, a participação da sua bondade, sua natureza ética e física, por meio do seu único Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus é o nosso Criador. É o credo dos apóstolos, né? Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, das coisas visíveis e das invisíveis. Então, Deus é o nosso Criador, a fonte da vida e o alvo da nossa existência. Agostinho de Hipona, às vezes, embora tenha falado muita bobagem, mas pelo menos num poema dele, ele acertou. Que ele diz assim: ó Deus, Tu nos criaste para Ti mesmo, e a nossa alma só encontrará guarida quando voltares para Ti. É isso. A nossa alma tem sede de Deus. Nós queremos o nosso Pai. Nós queremos voltar para a nossa casa. Glória a Deus, porque Deus é o alvo da nossa existência. Então Deus, sendo um ser inteligente, tem consciência da existência desse mundo e ama todas as pessoas que nele habitam. Deus ama, por isso que Ele ama o mundo. O mundo aqui não é cosmo, tá? O mundo aqui é humanidade, tá? Cuidado, né? Olha, você vê, Deus ama o meu cavalo, aleluia. Deus ama o meu carro, para de bobagem. Ali é amor pela humanidade, tá? Deus ama a humanidade, tá?
Dentro da nossa limitação, então, perceptiva, Deus possui qualidades emocionais. Amor, por exemplo. Deus amou. E esse amor me dá algo extraordinariamente lindo para compreender a doutrina da Trindade. Por quê? Porque Deus é amor. Deus é amor. Mas quando não havia humanidade, e quando não havia nenhuma criação, antes de qualquer coisa, Deus continua sendo amor. Então quem era objeto do amor dele? Porque para amar tem que ter um objeto. O Filho, o Espírito Santo. Então quando não tem nada criado, Deus é amor. Ele ama o Filho, Ele ama o Espírito Santo. Então Deus é amor, nessa percepção. Seu amor é a mais alta forma de amor, a mais pura, a ponto de ser chamado de amor. 1 João 4,8. Deus é amor. Claro que é ágape, né? Não é nada humano. Esse princípio de amor, que faz com que Deus tenha o destino perfeito de cada pessoa, a sua felicidade, a sua utilidade perfeita, cumprimento da existência, sempre diante dos seus olhos, porque Deus é presciente. Ele te dá liberdade de escolha, mas pelo fato da natureza dele, ele sabe qual será a sua decisão, mas ele te dá a liberdade. Ele só sabe por causa da natureza dele. Ele é presciente, o que é a força central motivadora de todas as suas ações para com todas as pessoas. Também é compartilhado com a humanidade. Compartilhou seu amor comigo, para que eu fizesse essa horizontalidade, ou seja, quais são os 2 grandes mandamentos que o Senhor Jesus expressa no cumprimento de todos os demais? Ama a Deus sobre todas as coisas, que é o nosso relacionamento vertical, e ao seu próximo como a ti mesmo, que é o relacionamento horizontal. Então esse sentimento de amor de Deus irradia para os meus semelhantes. A passagem de João, capítulo 4, versículo 16, primeira carta, expressa a ideia, e isso também é expresso no Sermão do Monte, que Deus é amor, então eu tenho que amar também os meus semelhantes. Esse amor de Deus pelos homens deve ser recíproco, também dos homens para com Deus, e com todos os homens. O amor, por conseguinte, é a força dinâmica de toda a criação, bem como a origem de toda a bondade verdadeira. Na verdade, o amor é então a marca registrada da fé cristã. Irmão, não se iluda. Só funcionou democracia onde houve influência cristã. Sabe como que as pessoas percebem a ideia da democracia que tem aqui no Brasil? Só funciona porque nós somos influenciados pelo cristianismo. Não existe democracia em outro mundo religioso. Não tem jeito. Porque, vamos dar um exemplo, no mundo islâmico, a marca registrada dele é o poder. Por isso que eles gritam, Allah Akbar, Deus é grande. A ideia é poder. Numa sociedade que percebe Deus como poder, só funciona a ditadura. Não funciona a democracia. A democracia, para quem foi influenciado por valores cristãos, como a humanidade, direitos humanos, respeitar a opinião de outro, isso é cristão. Jesus nos ensina isso. Então, onde não há esse sentimento, não tem jeito de haver democracia, irmão. Não tem jeito. Então, é interessante isso, porque tem um monte hoje de gente ateu, que desce o sarrafo no cristianismo, só que o direito dele descer o sarrafo, graças ao cristianismo. O direito dele falar as bobagens que ele fala, é por causa do cristianismo, que respeita a opinião do outro. Isso aí é elemento cristão na vida. Sem essa base, é impossível. Aliás, isso se deve muito à reforma protestante, hein? 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou na porta da igreja da Catedral de Wittenberg as 95 teses que revolucionaram o mundo. Porque o Lutero, na dieta de Worms, quando ele foi instado pelo imperador do Sacro Império Romano Germânico, Carlos, a voltar atrás nas suas afirmações, ele fala, olha, se a Bíblia
Se vocês não me convencerem que eu estou errado pela Bíblia, eu não posso, não quero e não devo retratar. Salvo se você me provar que eu estou errado pela Bíblia. Essa expressão de Lutero, não posso, não quero e não devo, é a base da consciência que cada um deve ter. Você não pode ser coagido a nada. Você tem que ter a liberdade de tomar decisões, e você será responsável pelas decisões que você tomar. Isso é que permeou a sociedade ocidental. Olha a força da fé protestante, porque o catolicismo é uma monarquia autoritária também, até hoje, onde está o Estado do Vaticano com o Papa, que é o monarca. Mas o protestantismo pulverizou igrejas. Você tem liberdade de ler a Bíblia não é monopólio de nenhuma religião. Isso é coisa da reforma protestante, pedindo para as pessoas lerem a palavra e terem relacionamento com Deus, independentemente da sua liderança religiosa. Por isso que é espantoso hoje no meio evangélico, líderes que acham que o seu suor cura. Isso é muito espantoso. Isso não faz parte da nossa tradição bíblica. Para nós quem cura é Jesus. Para nós quem liberta do pecado é Jesus. Para nós é você que deve entrar no seu quarto e confessar o seu pecado diante de Deus. E conversar com Deus. Cristianismo bíblico, cada fiel é sacerdote. Todos têm o sacerdócio universal, dado por Deus. A Bíblia ensina isso, que você tem direito de entrar na presença do Pai. E o pastor incentiva você na fé, estudando a Bíblia, motivando, mas não tem o domínio do rebanho. Isso pertence à cabeça, que é o Senhor Jesus. Portanto, a sua consciência tem que estar cativa a Cristo, não na opinião humana de nenhum ser humano, em hipótese alguma. Seu compromisso é com Jesus. Ele é o seu Salvador, é o sangue dele que te purifica do pecado. Você tem boa consciência porque o sangue de Jesus te purificou. Não foi porque o pastor falou que perdoados estão os seus pecados. Não foi porque o líder religioso pôs a mão na sua cabeça e agora você é uma nova criatura. Não. Você foi tocado, transformado pelo poder do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é que nos convence, não é o braço humano. Então o amor, por conseguinte, é a força dinâmica de toda a criação, bem como a origem de toda bondade verdadeira, porquanto a lei inteira se alicerça no amor, conforme também diz o texto de Mateus 22:40, que é também retomado por Paulo em Romanos 13:9. A grandeza, aliás, Romanos 13 é a hora que Paulo fala do amor. A grandeza do amor, aliás, Romanos 13 não, 1 Coríntios 13, 1 Coríntios capítulo 13. A grandeza do amor de Deus inspirou o apóstolo Paulo a escrever o seu soneto imortal, o qual lemos no 13º capítulo de Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nenhuma literatura é superior a 1 Coríntios capítulo 13. Sabe o que está escrito, né? O amor é sofredor, o amor tudo suporta, né? Havendo dons espirituais cessarão, o amor é o único que permanece. Só que os dons cessarão quando Jesus vier buscar a igreja, viu, irmão? Porque quando você estiver aqui, você precisa dos dons espirituais. Mas quando vier o que é perfeito, é isso que diz o versículo, quando vier o que é perfeito, quando Jesus vier arrebatar a igreja, aí você não precisa mais de dom espiritual, né? Mas o amor permanece. O amor permanece, tá? E ainda que esse apóstolo nada mais houvesse deixado escrito, o capítulo 13 de 1 Coríntios bastaria para nós entendermos o amor de Deus. Nesse ensino sobre Deus encontramos então o teísmo. O que é o teísmo? A crença em Deus, não o deísmo, tá? Por quê? Qual é a diferença? O deísmo apregoa que Deus criou o mundo, admite que Deus criou o mundo, só que o abandonou. Então você toma a decisão que você tomar por aí, não tem nada a ver com Deus. Tem um monte de gente que fala isso, é deísta. É a história do relojeiro, é como o relojeiro que constrói o relógio, só que depois ele deixa funcionando, ele não vai lá ficar mexendo no relógio toda hora. Esse é o pensamento deísta. O deísmo advoga essa ideia, que Deus criou a humanidade, criou tudo, só que deixou a humanidade por si só, abandonou. Não, a Bíblia não diz isso não.
A Bíblia fala o contrário. É só ler o profeta Daniel. Deus é o que intervém no mundo, nos países, levanta reis, abate reis, muda as circunstâncias. Deus continua nos amando e se importando. Pastor Alberto, nós somos quase 8 bilhões de seres humanos. Você acha mesmo que Deus está interessado em mim? Claro que está. Se Ele não tivesse, jamais Ele teria enviado Jesus, o único filho dele, para morrer individualmente por cada um de nós. Jamais. Então Ele te ama, Ele te ouve. Ore com fé, porque o nosso Deus continua assim, com a mesma graciosidade de atender os seus filhinhos. Agora Ele fala para a gente insistir, né? Peça com fé, seja perseverante. E temos muitos exemplos disso. O teísmo é o ensino teísmo, que afirma que Deus não somente nos criou, mas também guia e tem interesse pelas pessoas. É o que nós cremos. Portanto, nós somos teístas, né? E aí a segunda parte do texto áureo, de tal maneira que deu. Essa frase descreve o grande amor de Deus. Sua maior expressão, seu Filho amado, o Logos, eterno, seu companheiro eterno, foi justamente a quem Deus deu em favor da humanidade. É fora de dúvida que encontramos aqui uma alusão à história de Abraão e do sacrifício de Isaque. Está na cara, né? Você lê a história, você já sabe que é aquele ato de fé de Abraão, que não nega o seu único filho, o pai também não nega. Então é o grande amor de Deus que provoca essa ação. Temos aqui ilustrado o dom supremo, e a expressão suprema do amor, o fato do pai enviar o filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto o amor de Deus ao mundo, a maior prova, a prova tal maneira, é a morte expiatória de Jesus no Calvário. Então o verdadeiro caráter do amor, consiste em perenemente dar altruisticamente o seu único filho. Veja que interessante, a Bíblia fala que é normal a gente tentar recompensar quem trata a gente bem, mas Deus nos ama sendo nós ainda pecadores. Olha a diferença do grande amor de Deus, que espera de nós então um ato de fé. Embora possamos exaltar as virtudes da fé, da esperança, contudo o amor é o maior dos 3 princípios. Fé, esperança e amor. O amor é superior. E ele fecha dizendo, deu o seu Filho unigênito por nós. A Bíblia então fala que o Senhor Jesus é o Filho. Agora, irmão, existe um monte de religião, inclusive o próprio judaísmo, o islamismo, tem dificuldade de entender a filiação do Senhor Jesus. O Salmo de número 110, que é um salmo escrito 1000 anos antes do Senhor Jesus, 1000 anos, ele faz esse apontamento sobre Jesus ser tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele fala, a ideia de que Jesus seria então como o sumo sacerdote Melquisedeque, que era rei e sacerdote. E os Salmos também faz o apontamento, tu és meu filho, hoje te gerei. Então, os Salmos apontam para a profecia de que Jesus, ou o Messias, é o Filho de Deus, é ungido. Então, Cristo não é filho unigênito por motivo do nascimento natural. Não é. Não é porque nesse modelo nosso de gestação, carneiro gera carneiro, né? Homem gera homem. Deus, nesse caso, gera Deus. Quer dizer, não é essa ideia. Ele vai além disso. Está falando de essência, de natureza. Agora, olha só a importância. Maria, ela dá ao Senhor a natureza humana, não a divina. Óbvio, o Logos se faz carne. O Logos, o Verbo se faz carne. Então, Maria não transmite a Jesus a mácula do pecado, porque Jesus não nasceu como nós nascemos, de um relacionamento conjugal da vontade dos pais. Não. Isso é interrompido quando Maria concebe por obra e graça do Espírito Santo. Por isso que
a natureza humana de Jesus não foi concebida em pecado, e a nossa, inclusive de Maria, foi concebida em pecado. Mas Jesus não. É por isso que o sangue de Maria não tem poder e o sangue de Jesus tem poder, por causa da concepção ser diferente. Embora Jesus é alimentado pelo cordão umbilical de Maria, portanto ele recebe o sangue humano dela, mas só que não tem poder por causa da concepção dela. A concepção dele sim, a concepção de Jesus foi por obra e graça do Espírito Santo. Então é diferente. Então esse unigênito tem a ver com a única natureza do Pai. Então ele não é meramente mais um filho. Aliás, a Bíblia fala que Jesus é o primogênito de Maria, não é o unigênito de Maria, é o unigênito do Pai, é o único filho do Pai, mas de Maria é o primogênito, que está escrito lá, assim nasceu Jesus, seu filho primogênito, primogênito de Maria. Tal relação é eterna e é essencial ao conceito de Deus. Jesus então é o monogenés do Pai, mono, único, genés, natureza, essência, DNA. Então a palavra latina unigênito sugestiona único gerado, mas a palavra grega, o único da essência do Pai. Tal relação é eterna, essencial no conceito de Deus. Está explícito no Evangelho, no preâmbulo do Evangelho de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram criadas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. É o preâmbulo do Evangelho de João, que era um hino da igreja primitiva, né? E versículo 14, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Jesus é o unigênito do Pai nesse sentido, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna, é o final. Aqui é descrito a fé nessa grandeza, por intermédio do Senhor Jesus. Esse é o grande lema do cristianismo, que foi elevado às mais excelsas alturas pelos apóstolos João, quando João fala no seu Evangelho, e Paulo, no capítulo 5. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, apresenta a fé como uma espécie de nova aliança, novo mérito, que não depende de obras, mas da misericórdia de Deus. A fé, então, é o elemento. Isso não é invenção paulina, hein? Paulo vai buscar no Antigo Testamento, Abacuque, né? O justo viverá da fé. A fé salvífica é o resultado, então, da regeneração, mas também, ao mesmo tempo, é o movimento do Espírito Santo trabalhando em nossos corações pelo poder de Deus. A fé, por consequente, consiste em mais do que uma confissão religiosa. Não é simplesmente uma declaração ortodoxa, vai além disso, é uma expressão da alma, é uma crença. Eu creio, eu confesso no sacrifício expiatório de Jesus. Exercer fé na obra de Jesus vai além de uma crença racional, de um conceito apenas. Então, nesse mundo, o amor de Deus é expresso através do sacrifício expiatório do nosso Senhor Jesus. E esse juiz é Deus, né? Por isso quem crer tem a vida eterna. A alma, ela sobrevive à morte física. Portanto, quem dorme é o corpo dorme. A alma vai além disso. Essa doutrina tem sido sujeitada a muitos abusos. Alguns têm descrito um Deus que verdadeiramente é mais monstro do que Salvador, em todos os séculos. Mas, independentemente desse exagero, essa declaração é extraordinária, né? Quer dizer, todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O parecer em seu aspecto mais sério, então, consiste no não perder o grande destino que Deus reservou para nós. Essa está na presença de Deus, quer que todos os homens se salvem. É a vontade de Deus que todos acertem o alvo. Essa é a vontade de Deus. Porquanto esse destino glorioso, incomparável, porque Paulo mesmo fala que não é para comparar com esse presente século, é ter a vida eterna que Deus nos dá. Amém, irmãos? O Deus missionário, então, revelado no Novo Testamento,
A Bíblia mostra um Deus missionário. Nós já vimos isso na última aula. E assim como o Pai me enviou, eu também vos envio a vós. Olha Jesus dizendo, assim como o Pai me enviou, então eu sou um missionário, eu envio vocês também como missionário. No Antigo Testamento, Israel é o instrumento missionário de Deus, mas ele não alcançou o alvo. Então, no Novo Testamento, Deus estabeleceu a igreja para levar o seu sublime amor. 1.2, uma perspectiva missionária do Novo Testamento. Pelo fato do povo de Israel, então, ter falhado nesse propósito missionário de ser uma nação sacerdotal e levar a palavra a todos os povos, a igreja de Cristo recebeu esse propósito. O Senhor Jesus, então, foi enviado como missionário por excelência. David Livingstone escreveu, Deus tinha um único filho e fez dele um missionário. Olha que coisa. Deus tem um único filho e fez o seu filho um missionário. 1.3, a igreja é a luz dessa revelação, para levar essa palavra bíblica. Então a igreja de Cristo tem essa tarefa de anunciar o evangelho a toda criatura. Essa tarefa começou no próprio Pai, em enviar o seu filho, e perdura ainda até os dias de hoje. 2, as missões nos evangelhos e nos Atos dos Apóstolos. Todo o Novo Testamento se encontra aspectos de missão. Nos evangelhos, o Senhor Jesus é o grande missionário. Ele comissiona quem? Os seus discípulos para serem missionários também, que é a grande comissão. E no Atos dos Apóstolos, nós temos 2 casos muito explícitos, Filipe e Pedro. Então, logo no início da igreja, o Senhor separa Filipe, mas não é só Filipe e Pedro, nós temos mais, né? Filipe foi o primeiro missionário transcultural da igreja primitiva, porque o Espírito Santo leva ele para pregar para o etíope, ali na estrada de Gaza. Depois de anunciar o evangelho, o eunuco foi batizado. Só que o eunuco, irmão, tinha ido em Jerusalém adorar. Só que o eunuco tinha o rolo do profeta Isaías. Então o eunuco só precisava ser batizado mesmo, porque ele já tinha todo o conhecimento bíblico. Ele não era um pagão, idólatra, que nem os gregos. Os gregos você tem que ensinar, irmão. Porque como você vai batizar uma pessoa que não é assim? Então cada caso é um caso. Quer ver uma pessoa que dá a entender que foi batizado logo em seguida, que vem do mundo pagão? É o carcereiro de Filipos. Só que ele passou, irmão, houve um terremoto. Houve uma coisa tão extraordinária ali que ele se converteu. Então a conversão profunda permite o batismo. Mas uma pessoa que aceitou a Jesus precisa ser discipulada, ensinada, entender o que significa ser batizado. Batismo é sepultamento. Capítulo 6 de Romanos. É para quem já aceitou a Jesus, quem já é salvo. Já não tem mais vício. Aí você sepulta a velha vida para que simbolicamente ele viva uma vida em novidade. Não, agora a pessoa batiza toda atrapalhada, tudo cheio de vício, tudo cheio de pecado. O que você pensa? Que você vai tomar um banho ritual? Quem purifica você do pecado não é a cerimônia do batismo, irmão. Quem te purifica do pecado é o sangue de Jesus. Tem que ter nascido de novo. Agora tem pessoa que quer ser purificado no banho do batismo. Toma um banho na sua casa, irmão. Batismo não é para purificação de pecado. Mas Pedro estava pregando e falou, seja batizado para purificação de pecado. Leia antes, leia o versículo antes. Ele fala para arrepender. Primeiro tem que arrepender, é o arrependimento que purifica a gente, porque você se arrepende, clama pelo sangue de Jesus, o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Aí você batiza, obedecendo a ordem do Senhor. Então não é para te purificar do pecado, porque purificar do pecado é o sangue de Jesus, irmão. Não são as águas batismais, hein? A água não purifica. Senão Jesus nem precisava ter morrido na cruz, né, irmãozinho? Se o batismo purificasse você do pecado, para que Jesus morreu na cruz? O batismo, João Batista já tinha resolvido o nosso problema. Porque João também ensinava o batismo. Então, cuidado para não confundir as estações. Essa historinha de que sou novo ainda, não vou batizar. Por quê? Você quer pecar mais? Sou muito novo, irmão. Então eu vou esperar. Esperar o quê? O que você vai esperar?
está achando que o batismo te purifica do pecado? Não, você é muito novo, tem uma experiência com Jesus. Tem uma experiência com o sangue de Jesus, que te purifica de todo pecado. Aí você está apto para ser batizado. Agora, isso é a história do Constantino, o imperador, coitado. Só batizou a hora que ele estava no bico do corvo. Aí chamou um bispo ariano ainda. Ariano é a turma que segue a linha das Testemunhas de Jeová. Chamou um bispo ariano para ser batizado no final da vida, porque ele achava que ele tinha pecado muito, então não queria batizar antes, porque o batismo, olha a ideia que o batismo purifica do pecado. Não leu a Bíblia, irmão. O que purifica o homem do pecado é o sangue de Jesus. 1 João 5, 7. Se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se batismo purificasse o homem do pecado, Jesus não precisava ter morrido na cruz. Não precisava. E tem mais um detalhe. Como que você explica Jesus sendo batizado? Sendo que Jesus nunca cometeu pecado. Nunca cometeu pecado. Como que ele foi batizado então? Então para com essa teoria pagã de que um rito religioso vai te purificar do pecado. Nenhum rito, nenhuma obra da carne, nenhum braço humano te purifica do pecado. Só o sangue de Jesus, só o sacrifício expiatório do Calvário é que tira a mácula do pecado. Glória a Deus. Outro episódio importante foi quando Pedro reconheceu que para Deus todos os seres humanos são alvo do amor de Deus, quando ele vai na casa de Cornélio. Ainda em Atos dos Apóstolos nós temos outros dois missionários que o Espírito Santo mandou separar, é Paulo e Barnabé. Nem preciso falar sobre o trabalho missionário de Paulo e de Barnabé. Barnabé era um missionário por excelência, né? Ele vendeu todas as suas propriedades e investiu na obra missionária. E terceiro, a missão cumprida nas cartas, ou nas epístolas e no Apocalipse. O que eu estou querendo dizer para você? Que desde os evangelhos, Atos dos Apóstolos, nas epístolas e no Apocalipse, existe uma palavra de incentivo às missões, a obra missionária. Nas cartas paulinas, o apóstolo Paulo escreveu, motivando os irmãos a levarem a palavra. Ali ele plantava igreja, ele motivava, porque a carta aos Romanos, por exemplo, fala da universalidade do pecado. Todos os pecados estão destituídos da graça de Deus, portanto todos precisam do Evangelho. A carta aos Efésios fala da igreja, o mistério de Deus para levar o Evangelho aos gentios. A carta a Timóteo, a Tito, a carta ao Tito fala, Paulo escrevendo a Tito, se não me engano, capítulo 2, versículo 14, ele fala que a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Quer dizer, todos os homens, não é apenas um grupinho, é versículo 11, Tito capítulo 2, versículo 11, porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação para todos os homens. Olha o amor de Deus, quer que todos os homens se salvem. E nas cartas gerais, ora, são epístolas que falam de missão. A carta aos Hebreus demonstra que tudo o que aconteceu, e olha, a carta dos Hebreus, quando foi escrita, o templo de Jerusalém ainda funcionava. Funcionava o templo, porque o templo foi destruído só no ano 70. E aí ele escreve que tudo aquilo que acontecia no Antigo Testamento eram sombras de um bem superior. Então, é uma carta que faz esse apontamento. A carta de Tiago fala também sobre a necessidade de levar a esperança da volta de Cristo. E no último livro, o livro do Apocalipse, que é o destino final, porque a nossa história é linear, tem começo, meio e terá fim, fala das 7 igrejas nas províncias da Ásia, e ali elas são vistas como cartas missionárias, que levam o Evangelho a todas as pessoas. Concluindo, o Novo Testamento mostra claramente a forma pela qual nosso Deus planejou a sua presciência. Vocês estão observando que eu uso a palavra presciência e não predestinação? Que eu vejo a palavra predestinação como um grande problema. Porque se você achar que você já foi predestinado, você tem um problema de responsabilidade. Porque se você foi predestinado para ser salvo, que bom. Mas e se você foi predestinado para ser condenado? Então, vamos pegar o caso de Satanás, que é o mais grosseiro. Então ele não tem culpa de ser o diabo, porque ele já foi predestinado a isso.
Ele já foi criado para ser Satanás. Qual é a culpa dele? Está vendo como a gente perde a responsabilidade? Se você já foi predestinado para ser mal, qual é a sua culpa? Você não tem culpa, você foi predestinado a isso. Para com essa bobagem. Deus te dá a oportunidade de mudar de vida. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. É uma escolha sua. Irmão, mas eu tenho capacidade de crer? Tem, porque o Espírito Santo está tocando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí. Então, irmão, você tem que abrir essa porta. Mas o Espírito Santo está falando primeiro. O Espírito Santo é a graça de Deus. A graça de Deus se há manifestada, porque o primeiro toque provém de Deus. Agora você tem que acolher essa graça de Deus e confessar o Senhor Jesus como seu Salvador pessoal. Crer no sangue da nova aliança. Então cuidado com a ideia da predestinação, porque ela tira a sua responsabilidade. Você é um robô, te deu corda e agora você vai fazer aquilo. Tá? Quer dizer, você é obrigado a dar glória a Deus agora, porque você foi predestinado a dar glória a Deus. Pare, irmão, dá glória a Deus, porque o Espírito Santo tocou no seu coração, você está ali, você está feliz com Jesus, então você dá glória a Deus. Parece esse escuto, né? Levanta aí a mão, você nem quer levantar a mão, levanta, dá glória a Deus aí, olha para o seu irmão e diz que ele é lindo. Pare, irmão, eu não quero isso não, eu quero ter liberdade. Eu vou falar, irmão, você é lindo, você tem a glória de Deus. Não precisa ficar mandando não, irmão. O Espírito de Deus toca. Eu não tenho nada contra quem manda, tá? Deixa, isso é uma técnica de pregadores, está tudo bem, não tenho nada contra. Estou dizendo que eu gosto da espontaneidade. Fica à vontade, irmão, quer dar glória a Deus, dá, você não quer? Não precisa, nem quero que você faça, porque você não quer fazer, irmão. Faça, seja o mais confortável possível. Agora o Espírito Santo toca em nós, para a gente expressar a alegria da nossa salvação, glória a Deus. Então levante a mão, estou brincando. Consideração final. O Novo Testamento então mostra claramente a forma pela qual Deus planejou. Olha que lindo. Deus pensou a redenção humana através do missionário. Para esse fim, então, ele enviou seu único filho. De novo, nós estamos encerrando com João 3,16, né? Seu único filho, para que todas as tribos, povos e nações tenham a oportunidade de ser liberto do poder das trevas. Olha que coisa linda, né? Porque o Filho de Deus veio para salvar, libertar, curar. Eu vim para que tenhais vida e tenhas em abundância. Graças a Deus. Então, missão nasce no coração de Deus e deve estar no meu coração. Todos nós devemos ser um missionário, devemos ter esse sentimento. Pastor, mas eu não consigo. Então ajuda quem consegue. Dá a sua oferta de missão, ore pelo missionário, ore para quem está pregando. Às vezes você não consegue mesmo, mas você pode, através do seu testemunho, fazer missão. Graças a Deus. Amém, irmãos? Lição de número 5, próxima aula, uma perspectiva pentecostal de missões, 29 de outubro, venha participar dessa aula, uma aula abençoada, que vocês tenham uma semana de bênção, de vitória. Dia 31 de outubro, terça-feira, é o dia da Reforma Protestante, e nós teremos uma sessão solene na Câmara dos Vereadores de Campinas. Todos estão convidados para participar. O coral Eclésia vai estar cantando o grande hino da Reforma, Castelo Forte é o nosso Deus. Amém.